Shalom, povo de Deus, graça e paz. Bom, nós estamos num propósito, né? Iniciamos hoje um propósito aí de quebra de altares, amém? E o Senhor ministrou no meu coração nessa madrugada de estar mandando, tá? Durante esses 40 dias, uma palavra, uma revelação da parte do Senhor mediante a esse propósito, tá? Voltado a esse propósito, nos mostrando a raiz, nos mostrando através da palavra do Senhor, tá? Porque nós somos afetados, às vezes, por consequência de atitudes dos nossos pais, dos nossos antepassados. E o Senhor foi me dando direções, amém? A respeito disso. E é por isso que eu quero compartilhar com vocês, baseado na palavra do Senhor, tá? Baseado nas revelações do nosso Deus. Porque a Bíblia, ela é maravilhosa. A Bíblia, ela vai sempre nos direcionar. A Bíblia, ela sempre vai nos pontuar, tá? E confirmar aquilo que o Senhor ministra nos nossos corações. Amém? No primeiro dia de hoje, desse propósito de 40 dias, o Senhor ministrou no meu coração a palavra que se encontra em Gênesis, tá? No capítulo de número 3, de número 2, no verso 16, que diz assim: Mas o Senhor Deus lhes ordenou, coma à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer deste fruto, com certeza morrerá. Amém? Uma palavra muito conhecida, tá? Acredito que você já sabe de cor salteado. Aqui Deus está dando uma ordem para Adão não comer do fruto, aonde abriria ali os olhos espirituais, traria a revelação do bem e do mal. Adão era um homem a qual estava em espírito no jardim, tinha livre acesso à presença de Deus. Deus passeava, né, ali no jardim, orientava, conversava com Adão. Porém, nós sabemos que ali Eva, né, ela tem uma conversa com a serpente induz Eva a comer do fruto e ali só abriu os olhos espirituais quando Adão, que foi o primeiro a receber esta ordem, come desse fruto. Amém? Naquele momento, a iniquidade entra. A iniquidade, ela se aloja no ser humano. E a partir daquele momento, Adão não tem mais comunicação direta com Deus. Ele é expulso do jardim. Ele é expulso da presença de Deus. Porque o jardim, ele representa a presença de Deus. Naquele momento, nós sabemos que Adão e Eva, eles começam a viver ali, né, debaixo das consequências desse ato. E eles geram 2 filhos, Caim e Abel. E a palavra do Senhor diz que Abel e Caim tiveram ali, né, uma ideia, acredito que uma direção da parte do Senhor, aonde eles iriam entregar um sacrifício de adoração a Deus, porque eles queriam voltar a ter essa comunicação novamente com Deus. E ali nós sabemos que Abel, ele traz o melhor, a parte melhor ali, né, do seu serviço, do seu trabalho. E nós sabemos que Caim, ele acaba não entregando o melhor, mas ele acaba entregando o resto. E ali a palavra do Senhor nos diz que o inimigo estava cirandando, o inimigo estava tentando encontrar uma brecha no coração de Caim. E neste momento, meus queridos, Abel, ele entrega o sacrifício, Deus recebe o sacrifício. Mas a partir do momento que Deus recebe o sacrifício de Abel, Caim, ele percebe que a face de Caim esmurece, ele fica ali um pouco invejado com a oferta que Deus recebeu de Abel. E naquele momento foi uma oportunidade que o inimigo encontrou para entrar em Caim. Tá bom, pastora, mas o que isso tem a ver com o nosso propósito? Isso tem a ver com o início de todas as coisas. A palavra do Senhor diz que lá, quando ele deu uma ordem para Adão, que se ele comesse daquele fruto, automaticamente ali a morte entraria na vida dele, entraria nas suas ações, na sua consequência, morte eterna, morte espiritual eterna.
Aquele legado, aquela palavra, ela não ia somente alcançar Adão, mas toda uma geração. Por quê? Porque Deus, ele é Deus de gerações. Deus, ele é um Deus a qual ele fala conosco, mas através de nós, ele vai alcançar toda uma geração. E naquele momento, está debaixo de o quê? De uma palavra de sentença, de um decreto da parte de Deus. Adão estava debaixo de uma maldição, por isso que nós trabalhamos com maldições hereditárias. E a maldição hereditária, meu querido e minha querida, ela só vai alcançar, ela só vai encontrar um pouso quando nós damos legalidade. E naquele momento, Caim deu legalidade. A legalidade foi automática. Quando ele viu que Deus estava recebendo a oferta de Abel, dentro dele viu ali uma inveja, um sentimento aonde Satanás, que estava cirandando, encontrou vez. E ali nós sabemos o quê? Que Caim mata Abel. O sangue de Abel está sobre a mão de Caim. E isso é a consequência do pecado de Adão. Adão trouxe o pecado para a humanidade. Adão foi aquele que abriu a morte, a sentença, o decreto de Deus, a maldição que vem da parte de Deus para todo o povo, todo aquele que se afastar da presença do Senhor. E naquele momento, a destruição, ela entrou na descendência de Adão. E o que eu quero dizer com isso? Nós precisamos entender o início. Dentro da nossa árvore genealógica, nós precisamos saber quem deu o início do altar, quem levantou o altar, quem trouxe ali o pecado, a iniquidade, a qual nós estamos debaixo dessa maldição, estamos debaixo desse decreto dado pelo Senhor, porque Deus é justo. Deus, ele não vai dar uma palavra e ele vai passar por cima da palavra a qual ele determinou, porque ele é a própria justiça. Então nós precisamos o quê? Hoje você está no primeiro dia do seu propósito. Você precisa encontrar a raiz. Você precisa orar e pedir direção para o Senhor. Senhor, aonde iniciou? Aonde foi o primeiro ato? Aonde foi a primeira desobediência? Aonde foi o primeiro altar de iniquidade levantado na minha descendência, nos meus antepassados? É muito importante você saber o início de todas as coisas. É impossível, dentro da nossa árvore genealógica, nós termos acesso a coisas muito antigas, mas Deus, o Todo-Poderoso, o Espírito Santo, a qual habita em nós, ele tem o poder de nos revelar. Eu já tive experiências extraordinárias, onde o Espírito Santo me mostrou ali altares de 400 mil anos atrás. Então, nós precisamos orar e buscar direção da parte do Senhor, para que nós venhamos quebrar na raiz. Isso é algo que você precisa fazer. Quebrar, negar, rejeitar essa herança lá na raiz. Ali Caim tinha a oportunidade de oferecer um sacrifício, se dedicando, trazendo ali que ele adoraria ao Senhor, ele estaria aceitando ali em forma de sacrifício. Mas ele aceitou o legado, ele aceitou a herança, a qual o pai dele, que trouxe o pecado para o mundo, tinha aberto essa legalidade. Então nós precisamos rejeitar toda a herança maligna, toda a herança que é debaixo de iniquidade, toda a herança que é através da desobediência, do pecado, da idolatria. Temos que rejeitar. Então hoje o seu papel é se posicionar e rejeitar toda a herança que não vem da parte do Senhor. Amém? Que Deus abençoe, que Deus fortaleça você nesse jejum, nesse propósito, e que as revelações do Espírito Santo venham sobre você, para que você venha sair, em nome de Jesus, de todo legado, de toda herança maldita. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a tua vida.